Pessoal, voltando aqui, espero que vocês não tenham me abandonado. Vamos continuar mais um pouquinho. Como diz lá na minha terra, mais um bocadinho. Vamos? Vamos lá. Vamos esperar aqui, pessoal. Vamos lá, pessoal. Marizene. Marizene sempre a primeira. Isso aí. Agora que ia ficar bom. Você está me vendo agora, Marizene? E me ouvindo? Mais alguém? Ok. Continua falhando, né, João? Tá muito atrasado. Tá atrasado. Mais de 3 minutos. Ok? Vamos pegar mais um bloco aí. Eu acho que está melhor, né, Marizene? Então tá bom. Vamos lá. Vamos lá. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão me ver. Agora eu não pus mais o material aí, tá? Então vamos lá. Nós acabamos esse bloco aqui de cima da folha, tá? Então vimos aí, né, sobre a continuidade e a descontinuidade entre as obras desse mundo, certo? Então, isso na escatologia. O que podemos esperar que vai permanecer e o que não. Agora eu queria tratar adentrar um ponto aí que nós já até tocamos no assunto nas lições passadas, que é sobre o reino de Deus. O reino de Deus, né? E vamos ver se a gente pega então a primeira parte do reino de Deus aqui. Então já foi dito anteriormente que um dos eventos anunciados e aguardados desde o Antigo Testamento é o reino de Deus, correto? O reino de Deus é um tema predominante na pregação de Jesus e dos apóstolos, né? Eu peguei uns textos aqui apenas do apóstolo Paulo e nós vemos nesse texto o vigor da pregação de Paulo sobre o reino de Deus. Veja aí, Atos 19:8. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, o reino de Deus é algo importante dentro da escatologia,
não é? Quando a gente fala em novos céus, nova terra, quando a gente fala, tudo que a gente fala, nós estamos falando sobre o reino de Deus, tá? Então esse é um tema predominante aí, tanto para Jesus quanto para os apóstolos, mas como eu disse, eu separei mais literatura paulina aí. Atos 20, verso 25. Veja só o que Paulo diz. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então, a palavra reino sempre está aparecendo nas pregações de Paulo, né? Porque ele dava muito valor a essa questão do reino, né? Jesus veio para trazer o reino, o evangelho é o reino, né? Então, agora, ainda, Atos 28, 23 e verso 31. Olha o 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Então, vejam que o vigor do apóstolo Paulo, tudo que ele estava fazendo, assim, que ele se esforçava em fazer, era mostrar para as pessoas o reino de Deus. Olha aí, o final, o verso 31 também de Atos, né? Olha aí, o verso 31. Vamos ler o 30 também para dar sentido? Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vê sempre Jesus Cristo relacionado a quê? Ao reino de Deus, né? Jesus Cristo, ele vem trazer o reino de Deus. Ele é até confundido com o próprio reino de Deus. Ele é usado entre reino de Deus e Jesus Cristo, são quase que sinônimos na Bíblia, né? Então, nós vemos aí o quão é importante nós olharmos, né, com um olhar mais atento para a questão do reino na palavra de Deus, né? Porque faz parte da escatologia. É o sumo da escatologia, é o reino de Deus, é o que foi prometido no Antigo Testamento. E Jesus chega então para trazer esse reino, não é? E a mensagem dos apóstolos é a mensagem desse reino, portanto. Então, foi Jesus quem inaugurou o reino de Deus, ok? É ele que inaugura esse período. Até mesmo durante os 40 dias após ser ressuscitado, Jesus falou das coisas concernentes ao reino de Deus. Você percebe que o reino de Deus é muito importante dentro da Bíblia, dentro da escatologia, porque, né, você vê o vigor com que é anunciado Jesus, os apóstolos, o próprio Paulo, né, e nos momentos em que é anunciado o reino de Deus, né? Por exemplo, em Atos 1:3, abra lá a sua Bíblia. Atos capítulo 1, verso de número 3. Diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha Jesus Cristo falando, né, durante 40 dias, depois da ressurreição ainda, Jesus ainda está trazendo mensagem sobre o reino de Deus. Então, é algo para nós, colocarmos toda a nossa atenção, tá bom? Então, por causa disso, não há como não haver, ou não ver, melhor dizendo, o reino de Deus indissoluvelmente ligado às palavras e feitos de Jesus, né? Milagres e parábolas, ensino e pregação, em tudo que Jesus fazia, ele anunciava o reino de Deus. O reino de Deus estava envolvido na sua vida diária, nos seus ensinamentos, nos seus milagres. Sempre tinha um lugarzinho lá para ele anunciar, ó, o reino de Deus. Esse é o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus é tão marcante na vida de Jesus que nos evangelhos sinóticos é semelhante, né? Nós temos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Não é João, não. João ele é um pouco diferente. Mas esses 3 evangelhos, eles são bem parecidos. Ou seja, um copiou do outro, né? O pessoal crê que o mais antigo é de Marcos,
que serviu para modelo dos outros e outros documentos também, mas por isso são chamados de evangelhos sinóticos. O nome de Cristo, nesses evangelhos sinóticos, é igualado ao reino de Deus. Lembra-se que eu falei? Né, que é quase uma sinonímia sobre o nome de Cristo e o reino de Deus. Eles são alternados aí, são usados, não é, como se fossem sinônimos. Então, em resposta à pergunta de Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Não é? Então, veja aí a similaridade, né, os sinônimos de um evangelho para outro. Nós vamos ver em Mateus e vamos ver em Lucas, tá? Então, vamos ver primeiro Mateus 19, 27? Olha lá, Mateus 19, 27, diz assim: então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Aí Jesus dá uma resposta, né? Fala que sobre o Filho do Homem, no verso 28, mas olha o que ele diz no verso 29, né? Verso 29 de Mateus aí, Mateus 19 mesmo. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do quê? Guarda essa palavra aí, do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Só que quando nós lemos isso lá em Lucas, ou em Marcos, tanto faz, mas em Lucas 18, 29 e 30, não vai aparecer meu nome, vai aparecer o reino de Deus. São as mesmas palavras, eles são sinóticos, são semelhantes, mas há uma variação entre o nome de Jesus Cristo e o reino de Deus. Então são usados como sinônimos. Tamanha a importância do reino de Deus na vida de Jesus. Lucas 18, 29 a 30. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Já dispenso vocês aí, tá? Mais uns minutinhos aí. Lucas 18, 29 a 30. Respondeu-lhe... Vamos ler o 28 também, para dar sentido, né? Porque é o mesmo... É semelhante, como eu disse. E disse Pedro, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Ó, já não é mais por mim, não é mais por causa do meu nome. Ok? Aí em Lucas, em Mateus, nós vimos que é o meu nome. E agora é o reino de Deus, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e no mundo por vir a vida eterna. Então, Jesus conclui, né? Então, é como se fossem sinônimos mesmo, né? Encontramos comparação similar entre Cristo e o reino em Atos 8:12. Vamos lá. Atos capítulo 8, verso de número 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus. Olha, aparece os dois, né? Isso é um recurso, isso é um recurso hebraico. O judeu, ele falava muito, né, em palavras similares, palavras sinônimas, né? Falava uma palavra e depois repetia essa palavra de modo semelhante, parecido. Para quê? Para que houvesse gravação, para que a pessoa inculcasse isso, certo? Só que ele varia entre reino de Deus e Jesus Cristo, o reino de Deus e Jesus Cristo. Então, em outras palavras, Jesus Cristo, a vinda do Cristo, a vinda do Redentor, é a própria vinda do reino de Deus. Né? Jesus Cristo é o representante máximo do reino de Deus que foi prometido lá no Antigo Testamento. Certo? O reino pressupõe um rei. E quem é esse rei? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, vamos lá. Então, há um paralelismo sinonímico aí. Isso a gente vê muito em Salmo. Se abrir o Salmo, você vai ver lá paralelismo, né? A tua palavra, ele vai falar a tua lei, né? Ele vai
sempre vai, né? Praticamente o salmo inteiro são repetições. Se você ler, são blocos de repetições, para que isso fique gravado na mente das pessoas. E era música também, né? Música repetitiva. Então isso é um recurso hebraico, tá bom? Bom, e Paulo é descrito no fim do livro de Atos como pregando o reino de Deus e ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Né? Mais uma vez nós vemos Atos 28, 31. Vamos lá. Finalzinho de Atos. Nós já lemos, né, inclusive, esse versículo. Pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Aí, né, um desavisado pode falar assim, mas ó, ele estava pregando o reino de Deus ou ensinando coisa referente ao Senhor Jesus Cristo? É a mesma coisa. É apenas um recurso de paralelismo sinonímico. Ok? Mas é intercambiável as palavras. Por isso que a gente vê. Então, isso aponta para o seguinte: o reino de Deus é importante na escatologia. É isso que nós vamos viver quando Cristo voltar, o seu reino, né? O seu reino. Ele veio trazer o seu reino, né? E esse reino é ele próprio, né? Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o chefe máximo desse reino que ele veio trazer. Ok? Então, queremos dizer nesse ponto, para que não haja mal entendido, que as expressões reino dos céus e reino de Deus são intercambiáveis nos sinóticos. Tá? Porque em Mateus nós vamos encontrar bastante reino dos céus. Né? E a gente que fica assim, mas é reino de céu ou reino de Deus? São coisas diferentes? Não, é a mesma coisa. Né? Não há diferença na significação entre as duas palavras. Né? Somente Mateus usa a designação reino dos céus e ocasionais variações como reino de Cristo e reino Nosso Senhor, porque Mateus ele vai pregar para judeu, e judeu não fala o nome de Deus. Então, em vez de falar reino de Deus, o judeu fala reino dos céus, por causa do respeito que ele tem. Então, como Mateus é um escritor mais voltado para o judaísmo, ele vai usar esse recurso, tá? Então não tem nenhuma briga entre isso aí. Não é que Mateus estava falando de um reino diferente dos reinos de Lucas, do reino de Marcos e o próprio João, né, o outro evangelho. Não há diferença significativa. Na verdade, é o método que ele está usando para alcançar judeu, no caso de Mateus. Marcos são pessoas... ele fala bastante da divindade de Jesus Cristo. Mateus, João ele é mais teólogo, né, vai falar mais de teologia, e Lucas ele vai prezar mais pelo ato científico, ele é um médico. Então cada evangelho vai ter uma ênfase, mas eu gostaria de ressaltar então no caso de Mateus, que vocês vão encontrar bastante lá a questão do reino dos céus e não do reino de Deus. Ok? Isso explica-se então pelo fato de Mateus ser um público mais judeu, e os judeus, por respeito, evitavam o uso do nome divino, usando assim a palavra céus, figuradamente, por ser o lugar da habitação de Deus. Ok, pessoal? Povo de Deus, eu vou parar por aqui, tá bom? Vamos orando aí para Deus dar graça, para a gente continuar. A aula da semana que vem está magnífica, tá? É muito... né? Ela está bem provocante, né? O significado de reino. Nós vamos falar sobre a queda de Satanás, nós vamos falar sobre a expulsão de demônio que Jesus fazia, né? Que são sinais do reino, né? Os milagres, a pregação do evangelho, né? Então, tem bastante coisa legal para a gente tratar semana que vem. E eu espero que vocês estejam novamente conosco, apesar dos pesares, apesar das quedas. Que Deus continue nos abençoando aí, tá certo? Miriam, obrigado. O Marcos está com a gente, pastor Marcos. Deus abençoe o Marcos aqui, ok? Sem falha, Marcos. Deus abençoe. Ricardo, Donizete Ferreira, lá da Penha. Deus abençoe, Donizete. O Paulo Lainier. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado. Adriana, Joana, todos vocês que entraram, que participaram. Fiquem à vontade. Passem as suas perguntas aí, pode colocar nos comentários. Né? O Eric.
O Eric está aí conosco também. Deus abençoe, Eric, você e sua casa também. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Então, esse vídeo vai ficar disponível no canal da congregação, no canal da Quarta Igreja, em 2 vídeos separados, porque um caiu, nós encerramos e vamos postar lá. E agora esse último aqui, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe. Não falte na próxima aula, tá? A próxima aula tá bem, né, provocante mesmo, porque vai tratar desses assuntos aí que muitas vezes há dúvidas, né? Satanás, ele tá solto ou tá amarrado? Então nós vamos tratar sobre isso aí, tá bom? Que Deus abençoe. Qualquer dúvida, quem quiser a apostila, é só pedir pra gente aí pelos comentários ou, não é, pelo nosso WhatsApp aí que eu sempre coloco aí para vocês, né? Eu nem sei onde é que tá aqui. Eu vou pedir para a Adriana colocar o WhatsApp. Ah, tá aqui. Nosso WhatsApp. Tá bom? Então, quem tiver qualquer dúvida, é só pedir que a gente manda a apostila. Só que essa apostila eu estou renovando a cada semana, tá certo? Então a gente vai renovando. Deus abençoe vocês, uma boa noite. Até mais.